Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar agora a correção do Exame Nacional de Acesso ao Prof. História. Este exame foi realizado em 2022 para a turma que vai iniciar em 2023. Se você está acompanhando esta correção pelo YouTube, peço que você se inscreva aqui em nosso canal. É justamente aqui que nós vamos divulgar mais informações sobre o Prof. História, algumas aulas voltadas também para o Prof. História, né? Informações relacionadas também ao nosso curso preparatório, tá bom? Se você está assistindo a esta aula de correção através do nosso curso, não deixe também de assistir às correções dos exames anteriores, né? Que isso é muito importante para a gente ir se adaptando, né? Ao modelo de questão formulado pelo Prof. História, né? Pela banca que organiza a seleção do Prof. História, tá bom, pessoal? Então, nós vamos iniciar aqui a correção dessas questões, começando, é claro, pela questão de número 1, né? Nós temos aqui uma imagem, foto do Santuário Zé Pelintra, e temos o seguinte texto: os zeladores do Santuário de Zé Pelintra, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, calculam que houve 22 ataques em 4 anos. 5 desses episódios foram registrados em delegacias. As imagens de Zé Pelintra foram quebradas, incendiadas e sujas de tinta. O muro já foi picheado diversas vezes, com inscrições como "vai cair", "foi marretado", "avisei" e "macumba não". Quem passa pelo santuário consegue reconhecer quem é representado nas esculturas: o chapéu Panamá, o terno e os sapatos brancos com acessórios vermelhos formam a indumentária clássica de Zé Pelintra, uma das entidades afro-brasileiras. Zé Pelintra ou Zé Pilintra é uma entidade aqui originária da crença sincrética denominada Catimbó, surgida na região nordeste do Brasil. Zé Pelintra também é comumente incorporado em terreiros de Umbanda, tendo seu culto difundido em todo o Brasil. Nessa religião, é considerado parte da linha de trabalho dos malandros. Malandros, também chamados pernambucanos, são uma linha de trabalho de entidades de Umbanda, que tem como maior representante justamente o Zé Pelintra. Então, pessoal, o Zé Pelintra é uma das mais importantes entidades de cultos afro-brasileiros, especialmente entre os ubandistas. Ele é considerado o espírito patrono dos bares, locais de jogo e sarjetas. Embora ele não esteja alinhado com entidades de cunho negativo, ele é comumente aqui associado ao protótipo de malandro. É justamente por conta disso que nós vamos ter esse estereótipo, né, relacionado à cultura de origem africana, que acaba sendo, portanto, alvo de preconceito, como o que ocorreu aqui no texto descrito desta questão. Pois bem, pessoal, os ataques relacionados violam o seguinte princípio que deve ser promovido no ensino de história. Analisando aqui todas as opções, né, pessoal, fica bem evidente que se trata de um caso de tolerância religiosa, né? O princípio da tolerância religiosa foi atacado. Isso está muito bem claro no caso descrito no texto desta questão. Tá bom, pessoal? Então, a opção correta da primeira questão é a opção B de bola, tolerância religiosa. Segunda questão. Existem em nossa sociedade espaços sociais nos quais o negro transita desde criança, em que representações reforçam estereótipos e intensificam as experiências do negro com o seu cabelo e o seu corpo. Um deles é a escola. Se antes a aparência da criança negra, com sua cabeleira crespa, solta e despenteada, era algo comum entre a vizinhança e coleguinhas negros, com a entrada para a escola, essa situação muda. A escola impõe padrões de currículo, de conhecimento, de comportamentos e também de estética. Para estar dentro da escola, é preciso apresentar-se fisicamente dentro de um padrão, uniformizar-se.
a exigência de cuidar da aparência é reiterada e os argumentos para tal nem sempre apresentam um conteúdo racial explícito. Existe, no interior do espaço escolar, uma determinada representação do que é ser negro, presente nos livros didáticos, nos discursos, nas relações pedagógicas, nos cartazes afixados nos murais da escola, nas relações professor, professora e aluno ou aluna, e dos alunos ou alunas entre si. As tensões entre culturas escolares e saberes corpóreos, tematizadas por Nilma Lino Gomes, incidem nas identidades das crianças negras por meio do seguinte processo. Reparem, pessoal, que o que nós temos aqui no início deste trecho extraído do livro Trajetórias Escolares, Corpo Negro e Cabelo Crespo, né? Nós temos aqui uma referência feita a essa heterogeneidade, obviamente resultante aqui, né? Culturas diferentes, né? A cultura do cabelo afro, por exemplo. Temos experiências no negro com o seu cabelo, com o seu corpo, né? Deixando muito bem claro aqui essa diferença cultural, essa diferença racial. No entanto, essas diferenças, elas acabam sendo deixadas de lado por conta dessa padronização existente na educação formal. A escola, quando busca essa padronização, ela acaba deixando de lado esta heterogeneidade. Então, um dos objetivos é justamente homogeneizar todos que estão na escola, independentemente da sua forma de se pentear, independentemente do próprio modo de se vestir, né? Então, o que nós temos aqui é uma padronização exigida pela educação formal, né, pelas escolas, deixando de lado, portanto, essa heterogeneidade. Então, o que a gente tem nessas tensões entre culturas escolares e saberes corpóreos é justamente o processo de homogeneização. Isso nós podemos ver muito bem claro aqui na linha 5. A escola impõe padrões de currículo, de conhecimento, de comportamentos e também de estética. Então, deve-se seguir aqui o mesmo padrão, independentemente se você é negro, se você é branco. Para estar dentro da escola, é preciso apresentar-se fisicamente dentro de um padrão, uniformizar-se. Então, nós temos claramente aqui, né, esse processo de homogeneização. E o espaço reservado para a discussão sobre, por exemplo, né, essa heterogeneidade na cultura e na raça é reservado aqui ao material didático. E o que nós podemos ver em materiais didáticos sobre esta heterogeneidade é justamente os estereótipos, né? Então, nós acabamos encontrando estereótipos presentes nesse material didático que acabam contribuindo para uma visão deturpada da realidade. E isso nós podemos ver muito bem claro aqui nas duas primeiras linhas. Existem em nossa sociedade espaços sociais nos quais o negro transita desde criança, em que representações reforçam estereótipos. Então, um desses espaços sociais aqui é justamente a escola. E a escola, ela acaba reforçando estereótipos no que diz respeito ao negro. Esses estereótipos contribuem para visões preconceituosas, né, sobre o negro. Então, pessoal, mais uma questão aqui relativamente fácil, né, que exige uma leitura atenta do que está no texto da questão, né? Não é preciso a gente fazer referência aqui profundas, né, a teóricos ou a determinadas obras teóricas, enfim. A própria resposta, com um olhar atento, pode ser identificada aqui no texto da questão, né, com essas palavrinhas-chave: reforçam estereótipos, impõem padrões de currículo, dentro de um padrão, uniformizar-se, né? Então, são palavras-chave que contribuem aqui para que a gente marque a opção D de dado,
homogeneização, né? Então, a palavrinha homogeneização, ela faz uma referência direta a essa ideia de estabelecimento de um padrão, né? De padronização, uniformização. Tá bom, pessoal? Terceira questão. Texto 1. Por causa da legislação que perdoa crimes no período militar, apenas casos que envolviam pessoas mais conhecidas foram investigados, mesmo que superficialmente, como a morte do jornalista Vladimir Herzog e do político Rubens Paiva. Em 2008, um promotor italiano, Giancarlo Capaldo, apurou casos de cidadãos daquele país mortos em regimes de exceção na América Latina, 5 deles no Brasil. E, em 2011, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por não investigar crimes da ditadura. Texto 2. O governo chileno de Gabriel Boric pôs em marcha um plano para buscar os desaparecidos durante a ditadura de Augusto Pinochet, iniciada após um golpe que depois Salvador Allende, em 11 de setembro de 1973, data que completa 50 anos no ano que vem. A iniciativa, que busca pôr fim a uma das maiores dívidas da democracia chilena, não é a única na América Latina para manter viva a lembrança sobre as violações de direitos humanos durante regimes autoritários da região. Os eventos narrados no texto 1 e no texto 2 representam, respectivamente, os seguintes usos políticos da memória. Então vamos lá, pessoal. No texto 1, nós temos aqui duas partes importantes. A primeira parte que diz respeito à legislação, então nós temos aqui uma referência direta, né, feita ao Estado, né? Então nós temos aqui a questão política sendo destacada, e essa referência ao Estado nós temos aqui com a palavra legislação, né? Por causa da legislação, então nós temos aqui uma presença clara do Estado que perdoa crimes no período militar. Apenas casos que envolviam pessoas mais conhecidas foram investigados, mesmo que superficialmente. Então, apenas casos que envolviam pessoas mais conhecidas. Então, no caso de pessoas menos conhecidas, né, que é justamente o que predominou, né, são os maiores casos, isso foi deixado de lado, foi silenciado, foi esquecido, né? Então, de fato, a memória está sendo utilizada aqui, um uso político, né, justamente buscando esse silenciamento, esse apagamento, né? Apagamento dos casos, né? da grande quantidade de casos relacionados àqueles menos conhecidos. Então, quando se busca investigar apenas os casos de desaparecidos, aqueles que foram os mais conhecidos, consequentemente se silencia, se apaga, né, a memória daqueles que não foram muito conhecidos, né? Então nós temos aqui claramente um uso da memória, um uso político, né, voltado para o esquecimento, para o silenciamento, para o apagamento, tá bom? E na segunda parte do texto 1, nós temos essa ação do promotor italiano que investigou casos de cidadãos italianos que foram mortos na América Latina, né? Então, no que diz respeito ao uso político, nós temos uma referência feita à legislação que perdoa crimes no período militar. Logo, há uma tentativa, obviamente, de apagamento dessa memória, né? No texto 2, nós temos aqui o governo chileno de Gabriel Boric. Então, nós temos aqui o uso político, né, para buscar os desaparecidos durante a ditadura de Augusto Pinochet, visando aqui por fim a uma das maiores dívidas da democracia chilena. Então, uma das maiores dívidas, é como se você estivesse pagando uma dívida da democracia chilena. Logo, nós temos aqui uma busca por reparação, né? Por reparação. Então, um uso da memória buscando justamente a reparação. Isso no texto 2.
Então, o que nós temos basicamente no texto 1 é uma estratégia de silenciamento e no texto 2 uma reparação, que é o que nós podemos encontrar na opção C de casa. Quarta questão. As razões por que, como professores, contamos uma história, razões que não são exclusivamente nossas, orientam a busca da especiaria alheia, as escolhas que fazemos dos textos que se nos oferecem. Uma seleção que começa a dar movimento à relação entre os textos historiográficos disponíveis e a aula de história em processo de produção, de modo a ser ensinada e aprendida. Um movimento que se distingue, no fundamental, por ser um processo de tradução, no qual aquele que traduz, lê, mais do que nunca se apresenta como um traidor, tradutor traidor, porque a especiaria alheia, em uma inversão instigante, está sendo temperada com o molho de sua fábrica. O que nós temos aqui, pessoal, é um pouco dessa transposição que é feita da história como ciência, né, para a história lecionada em sala de aula. Essa transposição aqui tendo como um grande agente, né, o próprio professor. Nós, enquanto professores, fazemos a seleção do material que vai ser levado para a sala de aula. Dentro desse material, nós vamos buscar aqui o que ele chama de especiaria alheia, né? Ou seja, uma especiaria de uma outra pessoa. Vamos pegar esses textos historiográficos, né, esta especiaria alheia, e vamos levar para a sala de aula. Então, vai haver este movimento, né, movimento que vai relacionar os textos historiográficos à aula de história. Esse movimento também é conhecido aqui como processo de tradução. É como se existisse aqui uma tradução desse texto historiográfico para a sala de aula. E por que ele fala traidor? É como se ele estivesse aqui modificando, né, esse texto historiográfico. Mas essa modificação ela é necessária para que se faça presente em sala de aula. Então, essa especiaria alheia, né, esse texto historiográfico, né, esse objeto alheio que vai ser levado para a sala de aula, ele vai ser inserido em sala de aula por meio de uma versão temperado com o molho de sua fábrica. Ou seja, é como se a gente tivesse aqui um molho sendo dado pelo próprio professor, né? Então, esse texto historiográfico ele não é exposto tal qual ele foi produzido pelo cientista. Há aqui uma produção do próprio professor. Então, quando ele leva esse texto para a sala de aula, ele faz uma espécie de tradução. E essa tradução, obviamente, destaca o papel ativo do professor como produtor de conhecimento. Então, ele também está produzindo conhecimento ao levar esse texto historiográfico para a sala de aula, né? Então, essa ação do professor, essa tradução ou essa traição, né? Esse jogo de palavras que é feito aqui no enunciado, destaca esse papel do professor não como agente passivo, mas sim como agente ativo, né? Ele estaria dando esse molho, né? É como se ele levasse essa especiaria para a sala de aula, mas estivesse acrescentando o seu molho. Pois bem, a partir do exposto por Ilmar Matos, é possível estabelecer uma relação entre as práticas de produção de conhecimento resultantes da docência e da pesquisa em história. Então vejam, produção de conhecimento resultantes da docência e da pesquisa. Então, o próprio professor, ele também gera conhecimento, né? Ele gera conhecimento. Pois bem, uma característica comum a essas práticas é, opção A, a condição autoral. Exatamente esta opção, né? Condição autoral. O professor, ele é um agente, ele também produz conhecimento. Essa aula do professor é única, né? É a aula desse professor, é resultante dos conhecimentos que ele tem, conhecimentos didáticos, conhecimentos conteudísticos também, né? Então,
essa aula do professor é uma aula única, né? É só dele. Por mais que ele se utilize de textos, de textos historiográficos, né? Essa tradução ou essa traição, né? Ela é única, né? Ela é resultante dos conhecimentos que esse professor tem, é resultante do próprio contexto de produção da aula, que também é único, né? Então, há aqui uma produção autoral, né? Essa produção autoral é resultante do papel ativo do professor como produtor também de conhecimento, né? Então, nós temos aqui na quarta questão, de fato, a opção A. Não é a opção B, subordinação curricular. Se existisse essa subordinação curricular, ou se a subordinação curricular fosse a característica do que nós estamos vendo nesse texto aqui, não existiria essa referência ao molho de sua fábrica, não existiria essa referência à tradução, né? Então, não é subordinação curricular, não é transmissão conteudista, porque também dá a entender aqui um processo mecânico, né, de transmissão, né, o que é apenas aqui uma transmissão. Não há apenas a transmissão, há também a produção, né, produção de conhecimento, né? E também não há essa hierarquização acadêmica, no sentido de mostrar que o conhecimento oriundo de fora da sala de aula, ele seria mais importante do que o conhecimento produzido na sala de aula pelo professor. Então, aqui nesse trecho, não há essa referência feita a uma hierarquização acadêmica. Você pode encontrar hierarquização acadêmica em outros textos, mas esse texto que está aqui na questão 4 não faz referência à hierarquização acadêmica. Por isso que é muito importante nós fazemos aqui a leitura atenta, né, do que está no texto da questão, né? Então, o que está no texto da questão não faz referência à hierarquização acadêmica. Você pode até concordar que exista esta hierarquização acadêmica, mas no que diz respeito a aqui o que está presente neste trecho, não, tá bom? Então, a opção correta da quarta questão é a opção A. Quinta questão. Guerra da Ucrânia. Mortes de militares russos desde 24 de fevereiro de 2022. Nós temos aqui alguns dados, né? Dados do Ministério da Defesa da Ucrânia: 35.450 mortos. Dados do governo britânico: 15.000 mortos. Da BBC News da Rússia: 4.010 mortos. Do Ministério da Defesa da Rússia, 1.351. Então, pelo que nós podemos perceber aqui, né, temos dados divergentes, considerando aqui, é claro, fontes diferentes, né? Fontes da Ucrânia, do governo britânico, da BBC News da Rússia e do Ministério da Defesa da Rússia. Então, nós temos dados divergentes, oriundos aqui de fontes divergentes. Obviamente, cada fonte dessa, né, tem um interesse no que diz respeito a um número mais elevado ou um número menos elevado de mortes. Pois bem, a partir do gráfico, uma professora de história explicaria as variações nos dados utilizando a noção de. Pessoal, a gente pode perfeitamente trazer esses dados aqui, né, trazer a realidade no que diz respeito à exposição de dados das mortes, a gente pode trazer perfeitamente para o caso brasileiro, onde a gente encontra diversas batalhas de narrativas, como, por exemplo, no que diz respeito a apoio político, né? Quando a gente teve as eleições aqui no Brasil, houve muitos comícios, né? Houve muitas aglomerações, né, nesses palanques políticos. Obviamente, os números divulgados, né, pelos políticos, né, em seus comícios são números bastante inchados, né, números elevados, buscando mostrar que a sua popularidade estava muito alta, né? Então, quanto mais
pessoas estivessem presentes, né, nesses palanques, né, isso iria mostrar a popularidade deste político. Já políticos adversários, né, traziam dados divergentes desses mesmos palanques, né. Uns buscavam inchar esses dados, né, visando justamente essa exposição de uma popularidade maior, enquanto que os seus adversários iriam buscar diminuir esses dados, né, mostrando que, na verdade, esta popularidade não está tão elevada assim. Então a gente encontra muito disso, né, a gente encontra muito dessa batalha de narrativas aqui mesmo no Brasil. E voltando ao caso da guerra da Ucrânia, de fato existe essa guerra de narrativas, essa batalha de narrativas. Isso nos faz lembrar a famosa frase atribuída a Winston Churchill, né? Que já circulou pelas redes sociais, mas muitos afirmam que o autor verdadeiro dessa frase seria Ésquilo. A frase é: a primeira vítima da guerra é a verdade. De qualquer forma, independentemente de quem de fato teria produzido, né, esta afirmação, teria feito esta afirmação, a gente encontra de fato várias narrativas em torno de um mesmo fato. E se a gente encontra várias narrativas, obviamente estamos tratando aqui com informações falsas. E talvez a gente nunca tenha vivenciado um momento tão propício para trabalhar essa ideia, né, de guerra de narrativas em sala de aula, né? Justamente agora, depois das eleições, né, que a gente encontra, a gente se depara com situações bastante exóticas nas redes sociais, né? Situações essas que expõem a vivência de determinados grupos, né, em uma realidade paralela, né, a construção de uma realidade paralela. Então, essas narrativas contribuem para a produção de uma realidade paralela e dentro dessa realidade estão inseridos, né, grupos sociais. Então, nós vivenciamos aqui um contexto bastante fecundo, né, para se trabalhar este conteúdo em sala de aula. Então, este gráfico mostrado aqui na questão 5 nos traz de forma bem clara esta batalha de narrativas. Ok, pessoal? Mais uma questão que, a meu ver, né, se enquadraria numa classificação de questão fácil deste exame, tá bom? Então, a opção correta da quinta questão é a opção A. Durante uma campanha eleitoral existe sempre uma disputa de narrativas. Cada candidato conta a sua história, sua visão de mundo e posa de salvador da pátria. E Bolsonaro, a 70 dias das eleições, contou mais uma vez a sua história, dessa vez para um público de embaixadores. Na residência oficial, diante dessa plateia internacional, ele atacou o judiciário e o sistema eleitoral do próprio país e transmitiu tudo ao vivo pela TV pública. Em termos de conteúdo, o encontro não trouxe grandes novidades. O Bolsonaro só repetiu ataques e informações falsas que já haviam sido feitas antes, e parece não ter convencido muito a plateia. Muito obrigado a todos os senhores. Isso ficou muito claro com o silêncio no fim da fala. Foram longos 17 segundos sem aplausos, até o presidente sair do púlpito de onde discursou. Tá encerrado, senhor. Muito obrigado. Se a ideia era conseguir apoio internacional, não deu muito certo. A recepção ruim já era esperada, o governo brasileiro está isolado no cenário internacional, é visto como um pária no mundo. Tem uma relação desgastada com os Estados Unidos, com a Europa, com a China e com os países vizinhos na própria América Latina. Mas em termos de narrativa, Bolsonaro usou o evento para ampliar ainda mais uma campanha de desinformação sobre as urnas eletrônicas. Ele tem repetido insistentemente a mesma história de fraude nas eleições sem apresentar provas, em lives, no corpo a corpo com apoiadores e agora em um evento oficial no Palácio da Alvorada. As campanhas de desinformação têm métodos e a repetição é um deles. Foi pedido agora
através do senhor Wilson Coroçaula, brasileiro, divorciado, advogado, Belo Horizonte, tá? Papapá ali, esse linguiça, principal. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Eu sou militar da reserva. A gente recebeu uma informação de um militar daqui de dentro, não posso falar o nome, tá? Mas os reservistas de 2021, eles foram acionados, tá? O que isso significa? Nunca aconteceu na história, tá? Então, provavelmente quarta-feira pode ser que seja implementado o artigo 142, mas o que acontece? A gente não pode ir embora, tá? Se for embora daqui, a gente perde tudo.